Pessoal, boa tarde, saudações tricolores. Tá uma ventania aqui no Rio, mas uma ventania que, olha, tá até perigoso. Ventania mesmo, muito forte. Enfim, antigamente eu iria me preocupar, porque eu estava magro demais. Poderia até ser levado por esse vento. Atualmente não, atualmente já o peso já está maior, embora não obeso, mas o peso está maior, então não corre esse risco. Mas a ventania que está aqui está meio assustadora. Bom, vamos falar de Fluminense. Primeira coisa, e o assunto acredito que seja, para o momento, o mais importante é a volta do Alexander. Que maravilha, né? Que maravilha. A juventude é tudo, né? E a dedicação também, né? E o comprometimento. Enfim, tudo isso. Não só a juventude, mas a pessoa se dedicar na recuperação, cumprir todas as etapas, as determinações médicas. Aí sim, isso contribui bastante. E o Alexander já está treinando normalmente. Há inclusive algumas pessoas aí dizendo que ele inclusive pode estar até viajando esse final de semana para estar enfrentando o Grêmio. Eu não sei, não acredito nisso ainda. Mas essa dúvida está aí no ar. Vendo as imagens ali do embarque do Fluminense, eu não consegui identificar ali a presença do Alexander, até porque ele está com o cabelo bem diferente, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Então, para identificá-lo ali não seria difícil não, mas eu não consegui. Mas eu não creio que ele possa estar indo lá para o Sul para estar à disposição para esse jogo não. Mas para o próximo jogo contra o América, eu acredito que ele já possa ser relacionado. E não digo nem que ele vai ser escalado, né? Porque está voltando agora, sem ritmo de jogo. Mas pode ser sim que ele possa estar entrando para ter aquela questão de minutagem e também ritmo de jogo, para ser preparado para as quartas de finais de Libertadores contra o Olímpia. Aliás, sobre esse jogo, é claro que vamos fazer vídeos posteriores sobre esse jogo. Mas eu queria deixar assim previamente uma coisa bem clara aqui. Quando fomos eliminados pelo Olímpia, embora ganhamos aqui de 3-1, o que nos fez basicamente perder aquela classificação no jogo de volta lá? Bola aérea. Assim como foi bola aérea a eliminação dos remadores. Ou seja, desde já, com antecedência, o Diniz, eu acredito até que ele já esteja vendo isso e pensando nisso, mas há de se ter uma solução visando dificultar e até mesmo anular essa principal jogada deles, que é a bola aérea. Pode ser que, não no jogo aqui no Maracanã, mas no jogo de volta lá, isso é só uma ideia, viu? Possamos até entrar com 3 zagueiros, né? Nino, Marlon, Felipe Melo, para poder ter jogadores ali altos e acostumados com esse jogo de bola aérea, para não corrermos esse risco. Mas isso é um assunto para depois, é só uma ideia que me passou pela cabeça aqui.
Mas vamos falar do jogo contra o Grêmio. Tem as ausências que são já certas, né? No caso Felipe Melo, Lima, John Kennedy, Lelê. O John Kennedy e o Lelê a princípio são reservas, mas na minha visão, na minha opinião, o John Kennedy já não seria essa questão de cravarmos assim que ele é reserva, não. Até pelas últimas atuações aí, pela importância, isso é um fato que merece destaque e um debate. O Lima para mim, na minha visão, não deveria ser titular. Ou seja, para mim, não é considerado um desfalque. O Felipe Melo, sim, é um titular, mas no caso tem o Marlon, né? Que também é outro que, se não é titular ainda, em algum momento poderá ser, ou seja, mantém o nível. E quanto a quem poderá entrar no lugar do Lima, para mim, eu estou até repetindo esse para mim, é porque, né, aqui é uma questão de opinião, não é uma questão de informação. Tanto o Daniel quanto o Martinelli, qualquer um dos dois pode sim cumprir muito melhor que o Lima essa função de segundo volante. Isso em qualquer jogo. Qualquer jogo. Não importa que seja do Campeonato Brasileiro, não importa que seja da Libertadores. E mais uma vez insisto, gosto de deixar claro isso, não acho Lima um péssimo jogador, muito pelo contrário, eu acho ele um bom jogador. Mas a insistência do Fernando Diniz em escalá-lo como segundo volante, pelo menos está dando nos meus nervos. Ele não cumpre bem essa função. Muito pelo contrário, eu acho que ele acaba prejudicando o time. E prejudicando a si próprio. Por quê? Lembra quando o Lima estava sendo escalado mais lá na frente, tudo? A torcida estava, eu não vou dizer encantada com o futebol dele, mas estava satisfeita com o futebol dele. Atualmente, ele é objeto de críticas e mais críticas da torcida. Né? Ou seja, essa escalação dele numa posição que ele não é especialista, só está queimando ele perante a torcida e perante as avaliações que todos fazem, inclusive a imprensa e os canais e tudo mais, né? O Diniz tem que estar repensando isso e o próprio Lima também tem que estar repensando isso, sabe? De chegar no técnico e falar, ó, professor, essa função não é a minha, eu estou sendo escalado. Tudo bem que todo mundo quer jogar, às vezes o jogador não quer nem saber onde, mas ele quer jogar. Mas daí ele jogar por jogar e ser prejudicado, é melhor chegar no técnico e falar, ó, quando eu tiver uma oportunidade de jogar numa posição que eu me sinta mais à vontade, que seja mais a minha especialidade, você me escala. Fora isso, é melhor estar escalando um jogador mais especialista aqui na posição, porque isso não está fazendo bem para o time e não está fazendo bem para mim. Eu acho que isso deveria partir dele também. Mas, né, o Diniz a gente conhece. O Diniz como... Aliás, isso não é exclusividade do Diniz. 99,9% dos técnicos são teimosos. Às vezes eles têm uma convicção sobre uma coisa e fica naquilo, e às vezes até morrem abraçados com aquela convicção. Eu acho isso uma burrice. Por quê? Em determinado momento que nós estamos... Olha a ventania levantando o telhado. Eu estou falando, o negócio aqui do Rio não está brincadeira, não. Então, assim, em determinado momento, há de se ter humildade
Por que não de falar, essa minha visão aqui, essa minha tentativa de adaptação, improvisação não está dando certo, é melhor eu voltar atrás. Mas nós sabemos que a maioria dos técnicos, às vezes, eles não fazem isso. Eles preferem se ferrar, se lascar, mas para poder afirmar que estão certos. Eu já até falei sobre isso aí no vídeo que eu fiz anterior, sobre esse mesmo tipo de teimosia do nosso Renato Gaúcho, lá na outra Libertadores. Quem quiser ver esse vídeo, está aí no canal. Eu faço detalhes sobre isso, sobre essa teimosia que nos custou uma Libertadores. Enfim, o restante do time, a escalação provável deve ser Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo, André, Martinelli ou Danielzinho. Aí, na minha opinião, qualquer um dos dois exerce bem essa função. Sem problema. Ganso, John Arias, Cano e, nesse caso, Keno, né? Primeiro porque para o Diniz ele é considerado titular, e segundo que o John Kennedy está suspenso para esse jogo, porque na minha opinião também o John Kennedy já está merecendo ser titular aí, ou pelo menos ter a visão do nosso técnico de adotar ou de proceder desse jeito, né? Dar essa oportunidade por merecimento. E é isso aí. E outra questão muito importante. Eu falei aí sobre reviravolta. Estamos bem no Brasileiro, né? Estamos ali em terceiro lugar, mas com o mesmo número de pontos do rival lá que está na vice-liderança. Estamos embolados ali com 31 pontos, ali no topo da tabela, né, na parte da frente. Isso é excelente, e que assim possamos nos manter. Passamos de fase na Libertadores, estamos nas quartas de final, ou seja, teoricamente está tudo muito bem. Isso em termos de resultado. Porém, há um detalhe muito importante que não pode passar desapercebido. Tem muito tempo que não conseguimos ganhar um jogo fora de casa. Né? No Maracanã somos imbatíveis, mas fora de casa já tem um bom tempo que não conseguimos uma vitória. E acredito que esse será o momento e a oportunidade para uma reviravolta nesse sentido. Sim, uma reviravolta. Né? Não, é o que eu falei, reviravolta não porque as coisas estão ruins e que temos que fazer uma reviravolta para ficarem boas. Não, é especificamente sobre esse tema. Ganhar fora de casa. E pelo que tem sido noticiado aí, o Grêmio também vai vir aí com desfalques, porque eles têm jogo importante aí no meio da semana, e pode ser que o Renato poupe lá alguns jogadores, eu não sei, né? Isso daí a gente não tem certeza, mas é o momento para darmos essa reviravolta em termos de vitória fora de casa. E que assim seja, e que assim Deus permita, e espero que sim, dê tudo certo lá no Sul, né? Para que possamos dar mais esse passo para melhorar ainda mais a fase que estamos atravessando e melhorar também a confiança nos jogos fora de casa, porque nós vamos precisar disso, né, na Libertadores. Porque se a gente continua com resultados negativos fora de casa no Brasileirão, isso aí pode sim
estar influenciando quando a gente for decidir com eles lá, né? Porque nós vamos decidir com o Olímpia lá do Defensores del Chaco. Aliás, eu queria fazer uma observação sobre isso. Fomos punidos, denunciados, mais uma vez, pela Conmebol, por 2 bombas, segundo eles, que estouraram lá quando o Fluminense fez os gols. E também por aquela confusão lá depois do jogo, da torcida do Argentino Júnior, entre eles e a segurança do estádio, com polícia militar, sem envolver nenhum torcedor do Fluminense. Ou seja, eles arrumaram a confusão lá, arrumaram treta com a polícia, com a segurança do estádio, e o Fluminense que é culpado. Se fosse briga de torcida, se a torcida do Fluminense tivesse invadido o espaço deles e tivesse confronto, aí tudo bem, eu não digo nada. Mas a confusão foi entre eles lá, pô, e polícia militar e segurança do estádio. O que o Fluminense tem a ver com isso? Em relação às bombas, tudo bem, isso foi avisado. Aliás, gente, por favor, não vamos correr mais riscos, entendeu? Enquanto tiver vindo multa aí, sabe, não é que, tudo bem, multa, né? Nunca é bom perder dinheiro, mas isso pode evoluir para uma perda de mando de campo, isso pode evoluir por fechar setores do estádio, e aí nós vamos ser prejudicados. E mais um detalhe, e aquele Réveillon que teve lá no jogo entre eles e os remadores, fogos e mais fogos e sinalizadores o tempo todo, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, parecia até um Réveillon. E aí, dona Conmebol, eu quero saber o que vai acontecer lá com o Olímpia. Será que esse tipo de punição, esse tipo de observação só vale aqui pra gente? Vocês já anunciaram que vão nos punir por 2 bombas. E não falaram nada até agora daquele festival de fogos de artifício lá, que eles fazem todos os jogos, não importa né, principalmente Libertadores. E nesse jogo contra os remadores, então, foi uma loucura. Né? Parecia o Réveillon de Copacabana. E aí vocês não vão se pronunciar, não vão falar nada, não vão multar, não vão punir. Estamos esperando. Bom, enfim. Conmebol, né, pessoal? Conmebol. O negócio deles é ganhar dinheiro com multas e mais multas e punições e minar os times brasileiros da maneira que eles podem. Vide aí essa suspensão do Marcelo, né? Que um completo absurdo. Mas isso aí nós já falamos também. Bom, enfim, tá dado aqui o recado. Vamos para o Sul, vamos conseguir essa vitória, vamos atrás dessa vitória. Precisamos, mais uma vez, dessa reviravolta, em que possamos ganhar fora de casa. Porque se o nosso posicionamento, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, já está bom, já está excelente, sem ganharmos jogos fora de casa, imagina se a gente começa a ganhar esses jogos aí fora de casa, aí é perfeição pura. É isso aí, vitória Fluminense e até breve.